Graça e paz, igreja. Como é bom nós estarmos reunidos mais uma vez para cultuar o nosso Deus, ainda mais num dia tão especial quanto o de Páscoa. E eu gostaria de iniciar esse culto lendo com vocês Isaías capítulo 53, a partir do verso 3, que diz o seguinte: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por nossa causa e por conta das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, e nós somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Amém, queridos? Você possa celebrar o Senhor nesse dia de Páscoa com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força. Se hoje nós podemos nos reunir, é porque nós realmente estamos conectados com Ele através do sacrifício na cruz. Feche os teus olhos aí onde você está e ore a Deus, abra o seu coração a Ele e agradeça a Ele pelo sacrifício na cruz. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse culto, nós te louvamos, Senhor, pela Tua presença aqui, nós te adoramos por quem o Senhor é. Obrigada, Senhor, por nos resgatar, Senhor, das trevas para a luz. Obrigada, Senhor, por nos reconciliar contigo, Deus. Nós te louvamos nessa noite, Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, não há amor como o seu, Jesus. É esse amor que nós celebramos nessa noite. Amém. Aleluia. Celebra o Senhor nessa noite, queridos.
muita alegria porque hoje é um domingo de Páscoa, né? Domingo da ressurreição, a vida em Jesus para mim e para você. E é muito bom que você está aí com sua família, seus familiares reunidos, né? Ainda não podemos nos reunir como igreja, mas o lugar de vocês todos estão aqui ainda, guardadinho, aguardando a liberação, né? A autorização do governo, que a gente possa estar reunido novamente. Hoje é um domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de Jesus. Isso tudo tem uma história, desde o nascimento de Jesus, desde os profetas anunciando a vinda do Messias, né? Todos anunciavam e falavam. Então a vida de Jesus é uma realidade para mim e para você, porque Jesus ressuscitou. Nosso Jesus está vivo, Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Eu queria ler um texto, um pequeno texto que fala desse momento, para a gente poder entrar num outro assunto que é continuidade à ressurreição. No livro de Lucas, capítulo 24, diz assim sobre a ressurreição de Jesus: mas o primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor. Baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda lá na Galileia, quando disse: importa-vos que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos que ainda estavam ali. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada viu, senão 2 lençóis, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Imagina, irmãos, que alegria, né? Que alegria que eles estavam vivendo naquele momento, e quanta coisa aconteceu em Jerusalém naqueles dias, que antecederam a morte e a ressurreição de Jesus, né? Ainda mais quando Jesus ressuscitou, a pedra foi removida e a notícia correu em Jerusalém. Aí os discípulos agora, preocupados com os judeus, preocupados com os fariseus, os guardas, procuraram um jeito de se esconder, cada um ia para um canto, mas Jesus ressuscitou. Mas eles tinham promessa de Jesus, né? Tinham promessa do Senhor. Mas naquele momento muitas coisas aconteceram em Jerusalém. Vários discípulos passaram por provas, experiências, e eles andaram com Jesus, caminharam com Jesus. Hoje, irmãos, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos presenciando nesses dias, nesse último tempo que estamos vivendo, ele é forte na minha vida e na sua vida, porque nós temos a experiência de ter Jesus em nosso coração. Nós andamos com Ele, vivemos com Ele e movemos com Ele, mas não podemos esquecer das promessas do Senhor, né? Esquecer do Senhor que Ele foi preparar lugar para mim e para você. Lugar na casa do Pai, há muitas moradas. Ele disse: se assim não for, eu vou, não teria dito. Vou preparar-vos lugar. Mas a gente vê que nessa história algumas coisas aconteceram. Alguns discípulos fugiram, alguns correram, outros foram para um lado, para o outro, mas Jesus foi o encalço deles depois que ressuscitou. Jesus buscou os discípulos da praia, Pedro e seus discípulos da praia, foi atrás deles, foi conversar com eles. Jesus se apresentou aos discípulos ali naquele primeiro dia da semana, quando diz lá no capítulo 20 de João que as portas estavam trancadas por causa dos judeus lá fora que perseguiam os cristãos, né? Então Jesus se pôs no meio deles e disse: paz seja contigo. Preste atenção, meu irmão, paz seja com você. Jesus ressuscitou.
Amém? Então nós vivemos esse momento, mas isso quer dizer que nós temos que permanecer firmes na palavra do Senhor, permanecer firmes na promessa e permanecer firmes na nossa fé, porque Jesus é o autor da fé e o consumador da nossa fé, Jesus. Mas o que eu quero relatar aqui são 2 discípulos que passaram pela experiência de voltar para sua terra, voltar para Emaús. 2 discípulos voltaram para Emaús, saíram de Jerusalém e foram para Emaús, e nessa caminhada que eles foram seguindo, eles debatiam, conversavam entre eles, lembrando dos fatos que aconteceram, e chegaram a dizer: mas não é possível, não é esse não era o Messias? Não era esse o Salvador, o Messias que ia redimir Israel? Como que isso aconteceu com ele? E eles estavam tristes, mas eu quero dizer para você, eles participaram com Jesus no seu ministério, viram Jesus ressuscitando vidas, viram Jesus curando cegos, surdos, paralíticos, leprosos. Eles presenciaram tudo isso, né? Jesus andando sobre as águas, eles presenciaram isso, Jesus multiplicando os pães 2 vezes. Tudo isso estava armazenado no coração deles. Quer dizer para você que tem muita coisa do Senhor aí dentro do seu coração, que está armazenado, que são situações, são lembranças que você deve de entender, que você tem que trazer isso, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Não o que nós estamos vivendo hoje, não o que está acontecendo lá fora, que vai nos abalar, que vai nos entristecer e colocar muitas pessoas em pânico. Olha, a mídia tem sido usada para colocar pânico na vida das pessoas, desacreditarem de Deus. Por que, Senhor, acontece isso? Eu quero dizer para você, novamente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Receba isso no seu coração. Eu quero dizer para você, aí é você, no seu coração, na sua vida, você tem boas recordações, bênçãos que o Senhor te abençoou, que o Senhor mudou a história da sua vida. Quantos foram libertos de drogas, bebidas, de vícios, né? De prostituições, e o Senhor fez isso na sua vida. Então presta atenção, tem uma promessa do Senhor, Ele vai voltar. Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus está nas portas para voltar. As coisas estão acontecendo apressadamente. Você já percebeu que nós já estamos no 4º mês do ano, e o ano começou outro dia? Novamente o tempo está passando. Então os discípulos, eles estavam caminhando, contando, lembrando, consolando o outro, um consolando, um triste consolando o outro entristecido, e aí eles vão consolando, ao mesmo tempo abatidos por tudo que aconteceu. Mas presta atenção, tem um versículo aqui que fala que eles estavam juntos, conversando, e Jesus se aproximou deles e perguntou para eles, né? O que está acontecendo com vocês? Jesus se aproximou deles e perguntou para eles, né? Por que estáis entristecidos? O que aconteceu? O que vos preocupa? Presta atenção, Jesus ressuscitou. Jesus agora se coloca junto com eles em uma caminhada, os 2 e Jesus, 3 agora, eles andando, e Jesus se coloca do lado. O que está acontecendo? O que vos preocupa? Ai, você não está sabendo das coisas que aconteceram em Jerusalém nesses últimos dias? Jesus Cristo, o Messias, o que havia de vir redimir Israel, e hoje já é o 3º dia, e ele morreu, sepultaram o Senhor. E agora como que vai ficar essa situação? E começaram a contar, eles ouviram e perceberam, testemunharam das irmãs que foram no sepulcro, testemunharam de Pedro que foi no sepulcro. Pedro foi no sepulcro e voltou dizendo que ele ressuscitou. Eles testemunharam isso, eles entenderam isso aí, eles explicaram isso para Jesus, não é? Mas presta atenção, mesmo assim, preferiram voltar para Emaús, preferiram virar as costas para Jerusalém. Jerusalém é a igreja hoje, para mim e para você. Jerusalém quer dizer lugar de paz, de bênção, prosperidade, a presença de Deus, a igreja do Senhor. Jerusalém, amada, querida e abençoada. E eles estavam voltando para Emaús. Emaús quer dizer fonte das águas quentes.
Jerusalém quer dizer lugar de paz. Eles de repente trocaram a fonte, deixaram a fonte que traz paz, traz alegria, traz presença, traz vida, e voltaram para uma outra fonte. Presta atenção, quantas pessoas estão trocando de fonte hoje, não devido à situação que nós estamos vivendo, mas devido à situação que ele tem vivido, não tem permanecido no seu. Quantas pessoas já saíram de Jerusalém da igreja hoje? Quantos hoje estão dentro de casa, assistindo essa palavra, comemorando a Páscoa, porque é natural comemorar a Páscoa, talvez comer um ovo de chocolate, e a Páscoa não é ovo de chocolate, a Páscoa é Jesus, é a nossa libertação, é a nossa salvação em Cristo Jesus, não é? Quando o povo foi liberto do Egito, quando Deus libertou o povo do Egito, Deus estabeleceu para eles a Páscoa do Senhor. Eles deveriam pegar um cordeiro sem defeito, sacrificar aquele cordeiro, imolar, né? Comer aquele cordeiro assado, passar o sangue dele nos umbrais das portas da casa. E o Senhor diz que isto é a vossa libertação, isto é a Páscoa do Senhor. Páscoa, irmão, irmã, é libertação, é vida com Jesus, amém? É salvação em Cristo Jesus, é a promessa de Deus se cumprindo da nossa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui Jesus começa a conversar com aqueles dois, explicando para eles, e chega um momento que Jesus fala com eles: só tardios de coração, vocês demoram, tardios de crer, vocês demoram a crer, vocês demoram a entender, né? O que aconteceu. Tudo se cumpriu porque os profetas já tinham falado sobre isso. Então o que se cumpriu, o que estava determinado pelos profetas, pela palavra do Senhor. E começou a conversar com eles naquela caminhada, e começou a expor para eles tudo novamente, para eles irem entender. Quando chega em certo momento, você pode ler aí depois, está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, Jesus já ia separar, ele: não, fica conosco, Senhor, já é tarde. Aí Jesus entrou, ficou com eles numa casa, e naquele momento que eles foram alimentar, Jesus partiu o pão e deu a eles. Naquela hora, os olhos deles se abriram, e Jesus naquela hora desapareceu. Então eles entenderam, bem que nos ardia o coração quando ouvíamos ele falar conosco. Preste atenção, irmão, Deus está falando algo. Quantas vezes o coração fica ardendo quando nós ouvimos a palavra de Deus, mas o nosso coração continua duro para entender que Deus está nos chamando a voltar para Jerusalém, lugar de paz, lugar da presença dele. E na mesma hora que eles entenderam, o que eles fizeram? Se levantaram. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Eles se levantaram no versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido na hora de partir o pão. Presta atenção, quando Jesus parte o pão, está na hora dos olhos abrirem, está na hora dos olhos abrirem. Quantas pessoas estão com os olhos fechados? Tudo que Jesus estava falando pelos olhos estavam como que fechados, não enxergavam o Senhor, a mente estava cheia de tanta coisa. Olha, esvazie de si mesmo. Minha palavra para você, nesse domingo de Páscoa, de salvação, de libertação, de alegria, sabe, de regozijo, de louvores ao Senhor. Volte para Jerusalém, volte para a igreja do Senhor. Hoje nós não podemos frequentar o templo, porque não foi permitido devido à pandemia que está acontecendo. Mas preste atenção, quando liberar a palavra de ordem para retornar às reuniões, volte para Jerusalém,
Volte para a igreja, você que tem afastado, você que tem andado distante do Senhor, você que muitas vezes assiste o culto, mas seus olhos estão fechados ainda, muita coisa está na sua cabeça. Volte para Jerusalém. Jesus quer te abençoar, levar você de volta à comunhão com o Pai. Feliz Páscoa para você e sua família. Eu quero orar nesse momento pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar, por você em especial, você que está firme no Senhor, continue perseverante nele, a vitória é certa em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por esse momento, que nós podemos mais uma vez estar junto com nossos irmãos nessa palavra, estar na casa deles, ministrando essa palavra do Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, visite cada coração. Deus, libera essa palavra de volta a Jerusalém, para aqueles que têm que voltar. Fortalece o coração daqueles que têm permanecido no Senhor, traz um renovo na vida deles. Mas, Senhor, que a palavra do Senhor ministrada, o sacrifício de Jesus da cruz, não foi em vão. Abençoa essas vidas, abençoa cada família, cada pai, cada mãe. Libera a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país nesses dias. Dá-nos a vitória do Senhor em nome de Jesus. Que o amor de Deus e nosso Pai, a graça consoladora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com sua família, com todo o povo de Deus, desde agora até a volta do Rei Jesus. Amém. Um abraço, querido. Olá, meu nome é Jesus Cristo. Sim, esse mesmo que você está pensando. E vou contar como foi minha última Páscoa há quase 2000 anos. Quando acabei de ensinar meus discípulos, revelei que em 2 dias eu seria entregue para a crucificação. Eles não entenderam muito bem, mas tudo foi feito como meu pai assim desejou. Eles me perguntaram onde seria a Páscoa. Então falei para irem até a cidade fazerem os preparativos. Quando estávamos ceando, contei que um deles me trairia. Aquele que comeu no mesmo prato que eu seria o traidor, e Judas ainda me questionou se seria ele o traidor. Sendo assim, peguei o pão e dei graças, repartindo aos meus discípulos, pois era o meu corpo. Em seguida tomei o cálice e o abençoei. Este era o meu sangue, o sangue da aliança vertido por benefício de muitos, para que fossem remidos dos pecados. E essa foi a última vez que provei do fruto da videira. Provarei novamente quando vier o reino do meu Pai. Então, revelei que ainda naquela noite todos eles me abandonariam, e Pedro me assegurou que jamais faria isso. Contudo, eu disse que ainda naquela noite, antes que o galo cantasse, ele me negaria 3 vezes, e por mais que ele não concordasse, foi isso mesmo que aconteceu. Decidi então que me retiraria para orar no Getsêmani, e levei comigo Pedro, Tiago e João. Dessa vez não era no barquinho. Nessa noite, minha alma ficou profundamente triste. Mesmo assim, meu desejo era que fosse cumprida a vontade do meu Pai. Pedi para que os discípulos vigiassem enquanto eu fosse orar. Logo à frente me prostrei e orei ao Pai, clamando que passasse de mim aquele cálice. Depois de orar, voltei e os encontrei 3 vezes seguidas os meus amados discípulos dormindo, quando então eu avisei que o traidor se aproximava. Quando Judas se aproximou, com um beijo ele me traiu. É claro que houve grande confusão. Pedro pegou a sua espada e decepou a orelha de um soldado. E eu, sendo quem eu sou, curei a orelha desse soldado. Então, acabei sendo preso e os meus discípulos fugiram. Eu fui condenado e preso. E Judas, sentindo muito pelo que fizera, cometeu suicídio. Por ocasião da Páscoa, era costume o governador libertar um preso de acordo com o que a galera desejasse. Eu não tinha cometido crime algum, era inocente de todas as acusações. Mesmo assim, a multidão começou a bradar para que soltassem Barrabás. E quanto a mim, tudo o que eu ouvia era: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Fui humilhado, cuspido, espancado, tudo sofri por amor a vocês. Recebi até uma coroa. Sim, uma coroa de espinhos. E os soldados, ajoelhando diante de mim, zombavam, dizendo: Salve o rei dos judeus!
Me condenaram à morte de cruz, e depois de toda essa humilhação e tortura, ainda tive que carregar a cruz até o local onde eu iria morrer. Mas Simão me ajudou nesse caminho. Quando chegamos no lugar da caveira, me deram de beber vinho com fel, mas eu não quis provar. E então, entre duas cruzes, fui crucificado, juntamente com 2 ladrões, eu, o Cordeiro Santo de Deus. Clamei ao Pai em alta voz, e por volta das 3 horas da tarde entreguei o meu espírito. Morri por amor a vocês, e naquele momento o véu do templo se rasgou, houve terremotos, as rochas se fenderam, santos ressuscitaram. Vendo essas coisas, os centuriões que me vigiavam caíram em si e reconheceram que eu realmente era o Filho de Deus. Eis que teve um grande terremoto, e um anjo do meu Pai removeu a pedra da entrada. E o anjo anunciou que eu havia ressuscitado. O sepulcro estava vazio. Eu venci a morte. Apareci aos meus discípulos por um período de 40 dias, dando a eles muitas provas incontestáveis da minha ressurreição. Sendo assim, eu, Jesus Cristo, fui elevado aos céus, e eu retornarei do mesmo modo como subi. A verdadeira Páscoa sempre será Jesus Cristo, aquele que nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou.